Olá, pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam bem, tenham passado bem esse mês. Feliz de estar aqui de novo, proporcionando mais uma aula, uma reflexão. E escolhi ela com bastante cuidado e carinho, baseado um pouco nas coisas que eu escuto no consultório, nas coisas que eu tenho visto, ouvido, né? E aí tenho escolhido temas que se aproximam, espero, do interesse de vocês, tá bom? Então, o tema de hoje, eu escolhi esse livro, vou mostrar para vocês, Codependência Nunca Mais. Então, vai tratar de um tema muito comum, muito assim falado e pouco talvez aprofundado, que é a questão da codependência. Então, a gente vai entender um pouquinho o que é a codependência, quais são as características, as possibilidades de sair desse circuito, né? Então, acho que é um tema que interessa para, acho que todo mundo, para a gente ficar atento a isso, tá bom? Então, vamos lá para a aula de hoje. Então, vamos lá. Tá. Codependência Nunca Mais, é o nome do livro. Aí faltou acentinho, né? A autora é essa Melody Beattie, acho que é isso que se pronuncia, essa jovem jornalista. Então, pus a fotinho dela e a gente vai ver um pouquinho quem ela é e por que que ela se preocupou com essa temática, tá bom? Quem é a autora? A Melody é americana, ela acho que é de Minnesota, nascida em 1948. Ela é jornalista e escritora. Veja que ela escreveu esse livro com uma profunda conhecimento, vamos dizer, de causa. Ela sobreviveu ao abandono, ao abuso sexual, às drogas, ao álcool, ao divórcio e perda de um filho num acidente de esqui. Então, ela conta um pouco esse depoimento dela e como ela foi saindo dessa codependência que ela vivia. Esse livro já foi vendido 5 milhões de exemplares. Então, é um livro de autoajuda. Eu não gosto muito de autoajuda, mas esse é um dos livros bons de autoajuda. Ele, se vocês gostarem, ele é um livro interessante porque ele é extremamente simples, a linguagem, acessível a todo mundo, e cada capítulo ela propõe exercícios de autoconhecimento. Então é como se você estivesse fazendo a sua própria terapia, de diagnosticando, percebendo tudo. É muito interessante. É um livro assim, tipo, se você quiser se comprometer, você fala durante um ano, eu vou ler, eu vou refletir, eu vou fazer os exercícios, com certeza vocês vão sair diferentes depois desse aprendizado. Então, é um livro que vale a pena mesmo. Não é, acho que muito caro, deve estar por volta de R$ 40, né? Mais ou menos, né? Não é, livro é sempre caro, né? Mas às vezes pode comprar em duas, três, uma vai lendo, depois vai passando para outra, né? Tudo a gente consegue adaptar se tiver desejo, né? Tá. Então, a definição de codependência. A definição é uma definição assim, não muito clara, está cheio de definições e a gente não precisa se preocupar muito com isso. É só a gente entender um pouquinho o que é codependência. Então, a grosso modo, para a gente leigo,
O codependente é um parceiro na dependência. Aí a dependência pode ser de tudo, de álcool, de droga, de comida, de jogo, de dinheiro, dependência emocional, dependência afetiva. É alguém, então, que está junto com esse dependente, né? Esse Robert Subb, ele descreve que a codependência é uma condição emocional, psicológica e comportamental que se desenvolve como resultado da exposição prolongada de um indivíduo e a prática de um conjunto de regras opressivas que evitam a manifestação aberta de sentimentos e a discussão direta de problemas pessoais e interpessoais. Então, esse conceito longo quer dizer o seguinte, que o codependente é aquele que, então, tem uma vivência íntima, próxima, diária de um indivíduo dependente. Por isso que ele fala, é uma exposição prolongada com o indivíduo dependente. E nessa convivência, muitas vezes, ela tem um código, esse relacionamento tem um código de regras muito opressivas. E aí essas regras nesses relacionamentos evitam, então, a manifestação de sentimentos, a discussão de relacionamento, de problemas. Então, é muito comum, por exemplo, os pacientes relatarem assim: ah, eu boto panos quentes, doutora, eu, eu mudo de assunto para não deixar ela nervosa ou ele nervoso, eu tenho medo de piorar ainda mais as coisas, né? Então, são falas comuns, que quer dizer que aquele ambiente onde vive o dependente e o codependente é um ambiente que dificulta a manifestação de sentimentos, falar o que eu sinto, discutir um problema de pessoal ou interpessoal, é um ambiente repressivo nesse sentido. Então, ele fala que esse é o contexto do codependente e codependente. A origem da palavra. A palavra apareceu na área da terapia no final da década de 70. Embora esse termo já foi usado desde a época de 1940, quando se criou os alcoólatras anônimos. Foram esse movimento dos alcoólatras anônimos que usaram esse termo de codependência. Então, a mulher do alcoólico era a codependente. Até hoje é assim usado esse termo. Então, inicialmente, o termo foi usado por pessoas cuja vida se tornara incontrolável como resultado de viverem num relacionamento com um alcoólico. Então, começou com isso, esse termo de codependência. Depois foi se expandindo para outras dependências. Então, hoje é considerado codependente aquele que vive com o dependente de alimento, de jogo, de sexo, dependente afetivo, dependentes em geral, de aprovação, de reconhecimento, uma dependência, vamos dizer, mais intensa, né? E como que se dá essa codependência, né? Então, ela vai descrever, a grosso modo, né, que os humores das outras pessoas controlam as suas emoções. E, por outro lado, o codependente tenta controlar as emoções, então, do dependente. Então, ela vai descrever como se fosse uma gangorra. Então, ela dá um exemplo, alguns exemplos. Se o outro está feliz, o codependente sente responsável por isso, de ter proporcionado essa felicidade. Se o outro está aborrecido, sente também responsável por isso. O codependente fica ansioso, ansiosa, aborrecida, até que o dependente melhore, se sinta melhor, né? Então, o codependente tenta fazer o outro se sentir melhor. Sente-se culpado ou culpada se não consegue proporcionar o bem-estar para o outro.
Então, o codependente, ele fica, então, ela usou essa expressão, fica enredada no outro, fica misturada, enredada, como se fosse uma trama. Então, se o outro está bem, eu estou bem, se o outro está mal, eu estou mal. É tão misturado que vai perdendo a individualidade. Então, a gente funciona, né? O codependente vai funcionar de acordo com o humor do outro. Então, por isso que chama codependência. Está intimamente ligado nesse trama. Algumas características do codependente. Eu marquei algumas no livro, ela tem umas 4, 5 páginas, quando ela descreve cada uma delas, é bem interessante analisar com cuidado, então é bem complexo, né? Então, algumas características do codependente. Ele sente-se responsável por outras pessoas, pelo sentimento, pelas ações, pelas escolhas, pelo bem-estar. É como se a vida do outro fosse atribuição sua, né? O codependente sente muita ansiedade, muita pena e muita culpa. Então, tem esse trio aí, vamos dizer assim. Fica muito ansioso, é muito comum o codependente falar: tenho muita pena do meu marido, tenho muita pena do meu filho, mas também tenho muita raiva, ele não tem força de vontade, ele não faz, e aí sente culpada de ter proporcionado alguma coisa que acredita que isso que está prejudicando o outro. Então, vive numa ansiedade, numa culpa, numa pena, tudo misturado e não consegue identificar. Então, são pessoas que ficam muito confusas e ficam muito entristecidas, meio irritadas, parece que está numa arena assim que ela não consegue enxergar saídas, né? O codependente sente também uma profunda compulsão para ajudar o outro. É como se ele achasse que ele tem que salvar a vida do outro, né? Então, são sentimentos e pensamentos equivocados, mas que o codependente ele tem apego a esses pensamentos e sentimentos, e ele acredita que isso é assim mesmo, é verdade isso, e ele só dá azar na vida, né? Ele só deu azar de estar com essa pessoa, mas que a vida é assim, quando de verdade o seu pensamento, o seu sentimento e emoção está equivocado, tá? E sente também muita raiva quando a ajuda que ele oferece não é efetivada, ou não dá certo, ou o outro não quer, não aceita. Então, o codependente fica irritado com isso. Ele também antecipa as necessidades do outro. É como ele dissesse assim, a gente escuta muito isso, eu sei o que é melhor para ele ou para ela. Então, eu tomei essa iniciativa porque esse é o melhor que pode acontecer para ele ou para ela. Então, o codependente antecipa as decisões e passa por cima do outro, porque se ele acredita que ele sabe o que é melhor, ele não dá bola para o outro. E isso provoca muita irritação. Aí, muitas brigas, muito xingamento. Então, o dependente fala: você quer mandar em mim, você invade a minha vida, eu não suporto mais. Então, as brigas, os conflitos, têm a ver com essa dupla, do dependente e o codependente, tá? Que não está funcionando essa dupla. O codependente diz muito sim quando quer dizer não. Um pouco aquele videozinho que eu gravei a outra aula sobre isso, tá? Continuando. O codependente procura agradar mais ao outro do que a si mesmo. Então, ele dá um pouco uma abandonada em si mesmo e faz um grande investimento na vida do outro. E se der certo a vida do outro, ele se sente altamente orgulhoso e feliz, porque foi ele que conseguiu. Então tem uma certa vaidade aí. E se der errado,
aí o outro aguenta todo tipo de ameaça, de xingamento, de todo tipo de coisa. Então, é uma gangorra mesmo. Acha que a outra pessoa está te levando à loucura. Então, o codependente fala muito isso. Ah, ele vai me deixar louco, eu não aguento mais, eu estou ficando louca, louco, né? Então, também é um pensamento que esse humor está sempre dependendo do outro, e não que esse mal-estar que você sente é a responsabilidade sua de ver o que você vai fazer com isso, né? O sentimento é seu, de mal-estar, de irritação, tudo. E aí, o que você quer fazer com esse sentimento, né? Então, sempre atribui a responsabilidade ao outro, mas nós somos responsáveis pelas nossas emoções. Então, parece que isso é injusto, mas a vida funciona assim, tá? O codependente sente que está sendo explorado. Ele faz, e o outro não agradece, não está feliz. Ah, eu fiz tanta coisa, eu cozinhei, eu fiz, eu comprei, eu renunciei, eu deixei de ir, eu fiz tal, tal, e o outro nunca está feliz. Então, é assim, ela sente, ou ele, que está sendo explorado, né? E, então, quem está se sentindo assim, fica nervoso, fica irritado, está sempre meio de mau humor, esperando essa gratificação do outro. Então, os acontecimentos, né, e as pessoas vai lidar com as pessoas através da culpa, da ameaça, do domínio, da manipulação. É como se assim, tem que dar certo essa minha investida, esse meu salvamento, esse meu resgate tem que dar certo. E se não vai dando certo, culpa outra pessoa, ameaça, manipula, porque tem que efetivar esse salvamento, tá? Então, quem são os codependentes? Né? Então, eu falei tanta coisa, às vezes dura, difícil, mas os codependentes são, por natureza, pessoas benevolentes, preocupadas e dedicadas com a necessidade do mundo. Então, não é que essas pessoas são mau caráter ou têm algum desvio de personalidade, são boas pessoas. Só que elas se perdem nas suas emoções e nos seus pensamentos. Então, elas agem de um jeito que não está dando certo. Então, mas que elas têm que acreditar que elas são boas pessoas e elas precisam sair desse circuito, desse enredamento com a vida do outro, né? Então, ela vai dizer que os codependentes, eles são reacionários, né? Aqui, reacionário não é esse termo que é muito usado na política, tal. Reacionários se referem à reação, né? Então, ela vai dizer que os codependentes reagem de mais, de menos, reagem às dores, à vida, ao comportamento, vive reagindo ao outro. Mas o codependente raramente age, raramente o seu comportamento é uma atitude que passa pelo seu crivo, pela sua avaliação, pelo o seu pensamento. É sempre uma reação ao comportamento do outro. Então, isso é uma coisa difícil, às vezes, da pessoa sair. Por isso que é um aprendizado difícil da pessoa reconhecer, porque ela está tão acostumada a reagir ao que o outro faz, que ela acha que a vida é só assim, é só reagir. Tipo, bateu, levou, fez, toma, né? Mas a vida não é assim. A vida é de ação, ação elaborada, pensada, amorosa.
e que não precisa ser reação ao outro. Então, é uma linha estreita, mas a hora que a pessoa consegue identificar o que ela está agindo e o que ela está reagindo, modifica toda a vida dela. Tá? Então, aqui ela vai citar um pouquinho, eu coloquei o triângulo do drama de Capri. Isso eu coloquei de uma forma bem simples, mas eu sugiro a vocês olharem no YouTube, na internet, que está cheio de videozinho, está cheio de explicação de como funciona esse conceito, né? Esse triângulo do drama, ele é muito usado na análise transacional. A gente, como psicodramatista, eu uso também nas sessões ou individuais ou de terapia de grupo. Então, é uma conceituação muito utilizada. Então, se vocês forem depois aprofundar, vocês vão identificar e poder entender melhor. Mas, em resumo, é o seguinte: ela vai dizer que os codependentes eles vivem nessa triangulação entre o salvador, a vítima e o perseguidor. Então, que ele vai agir nesses três papéis. Ou ele sai do papel de vítima, vai perseguir, ou vai salvar a vida do outro. Então, que a gente vai ajudar os pacientes a reconhecerem no dia a dia quais desses papéis ele está fazendo e como ele circula por isso, e como sair desse circuito, tá? Então, a grosso modo, explicando um pouquinho do triângulo. A vítima, ela vai sempre se sentir vitimizada, oprimida, indefesa, sem esperança, envergonhada, com dificuldade de tomar decisões. É o papel da pessoa que está desvitalizada, sem força, sem potência de agir. Então, é nesse lado da triangulação, ela está assim, como se ela estivesse cansada, né? O relato do paciente assim, estou exausta, estou cansada, cheguei no meu limite, não aguento mais. Então, está nesse papel indefeso, sem esperança, sem força, tá? Depois do outro lado da triangulação, vem o desejo de ser a socorrista, né? Deixe-me te ajudar. Sente um profundo desejo, compulsão, para salvar, resgatar a vida do outro. E, normalmente, ela vai perceber, ou ele vai perceber que o resgate tem efeitos muito negativos, porque a pessoa vai lá na frente querendo salvar a vida do outro e, normalmente, mantém o dependente numa situação sempre sempre irritado, né? Mantém ele na dependência do que o outro vai fazer, à mercê da vida do outro. Então, de tanto, vamos dizer, proteger o outro, você desprotege o outro. Você tira a força do outro, o protagonismo do outro, o desejo do outro de agir por si mesmo. Então, é como se você fosse salvar mesmo a vida do outro. E aí, depois, do outro lado da triangulação, quando essas coisas não dão muito certo, vai surgir, então, o perseguidor. Tudo que está acontecendo é culpa sua, aí é um momento de muita raiva, muito conflito, aí é o perseguidor, é o controlador, é o crítico, é o opressor, eu faço tudo por você, você não me dá nada em troca, você não vale nada, se não fosse por mim você não chegaria onde está. Então, é um misto de vários sentimentos. Sai do papel de vítima, vai ajudar, aí não dá certo, ajuda, vai perseguir, depois está cansado de perseguir, vai ficando vitimizada de novo. Então, é um círculo vicioso e que produz muito sofrimento, muito sofrimento.
e a pessoa não consegue sair desse papel. E então a pergunta que as pessoas se fazem é assim: tem como sair da codependência? Tem como sair da codependência. Primeiro passo é a gente identificar, fazer um bom diagnóstico, vamos dizer assim, saber onde por que eu estou agindo assim, por que motivo eu quero salvar a vida do outro, por que motivo eu escolhi salvar a vida do outro, na onde eu estou enredada. Primeiro precisa entender como eu estou agindo, para depois o segundo passo fazer as modificações, tá? Então, eu coloquei umas fotinhos aqui, eu não quis nem que aparecesse as pessoas, mas esse era um grupo de mulheres que eu fazia em São Caetano, de mulheres codependentes dos seus maridos. Então, como que melhora a codependência? Muita troca, muita conversa, muita mulher poder se sentir livre para expressar sua emoção, expressar seus sentimentos, sem ser julgada, sem ser criticada. Então, muita conversa, muito grupo, muito acolhimento. Então, dá certo isso. E depois aqui, uma fotinha antiga, que ficou meio feia, é um grupo da FAT do Noturno, onde a gente fazia a dramatização da triangulação. Então, a gente pôde representar esses papéis, uma cena, eu fiz um psicodrama com eles, e a gente identificar um pouco esses papéis, tá? Achei essas duas fotinhos só para mostrar para vocês que é possível, que a gente pode ajudar vocês a entender, sair desse sofrimento, dessa angústia de viver essa codependência, tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha sido útil. Eu acho essa temática muito séria, muito comum, muito importante. A gente, assim que a gente voltar a se encontrar, a gente pode aprofundar bastante isso, que acho que ajuda muito vocês, tá bom? E eu estou sempre à disposição para trocar ideias, conversar e contar um pouquinho das experiências que eu passei com essas mulheres e como as pessoas vão saindo desse sofrimento, e é uma alegria a gente poder tá vivenciando junto essa nova etapa de vida, tá bom? Então, tem esperança, dá certo, e precisa muito comprometimento da pessoa querer modificar, tá bom? Muito obrigada por hoje, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Beijo para todos.